A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui na aula de soteriologia, aula essa que nos traz o ensinamento, a doutrina da salvação, a doutrina da salvação. Nós estamos aqui na página de número 15 de nossa apostila e essa matéria nos fala como é bom a gente ser salvo, né, irmão? A verdade é essa. E vamos falar aqui sobre a imputação. A imputação. Tá? Então, abre aí a sua apostila na página 15 e vamos ver acerca da imputação. Temos aqui 3 linguagens clássicas que nos revela acerca da imputação. A primeira é a imputare, no grego, logizomai, e no hebraico, assad. Então nós vamos observando aqui que a ideia das 3 línguas clássicas é uma só: decretar na conta de alguém, tá? Decretar na conta de alguém. Trata-se de uma declaração formal de que determinada age foi de fato praticada pelo indivíduo citado em juízo. Portanto, a palavra imputação significa debitar. Atribui responsabilidade ou lançar na conta de alguém. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou a dívida que tínhamos em relação àqueles que foram oferecidos. Deus cobrou de si mesmo o nosso débito, colocando sua justiça em nossa conta. Aos Romanos 5, versículo 12, Paulo escreve: assim como por um homem, esse naturalmente é Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O grande autor da imputação está implícito na palavra, aqui traduzidas por passos. O pecado de Adão é lançado na conta de todos os seus descendentes. Com este ato, Deus está nos imputando daquilo que nos pertence de direito, porque somos filhos de Adão. A morte espiritual é debitada em nossa conta. Quando Deus nos vê atrás de Adão, Ele nos vê espiritualmente mortos. Nascemos espiritualmente mortos porque os pais que nos deram a vida física estavam também espiritualmente mortos e podia transmitir aquilo que possuíam. Nessa situação negativa, vamos para o segundo grande fato da imputação. O pecado da imputação foi imputado por Deus, o Pai, a Deus, o Filho. Foi feita uma transferência, dívida da qual lançou-se na conta do Senhor Jesus Cristo, aquilo que não lhe pertencia. Isto, como vê, é justamente o oposto do primeiro passo dado por Deus na imputação.
quando ele colocou o pecado de Adão em nossa conta. Estava apenas registrado o que na verdade nos pertencia. Agora Deus, nesse segundo passo, registra na conta de Jesus Cristo o que realmente não era dele. Isso foi um ato judicial, mediante o qual a minha culpa, o meu pecado foi atribuído a ele. Irmão, na aula passada nós tínhamos dito assim, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas poderíamos dizer assim, quem pecou? Eu pequei? O pecado não veio de Adão e Eva? Sim, mas foi transferido esta culpa, tá? Essa culpa dos nossos pais foi transferido aos filhos. Por isso que veio Jesus, imputando também todos os nossos pecados, né? Isso quer dizer uma transferência de culpa, tá? Adão pecou, transferiu aos filhos. Os filhos pecou, né? Foi transferido isso para Jesus Cristo. Então é um meio de transferência de culpa. Todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus, ok? Então a palavra imputação nos mostra aqui na apostila, né, 3 palavras no vocabulário, né? No vocabulário, tanto ele grego como também o vocabulário hebraico, tá? Que isso daí é uma transferência de culpa. Imputare, logizomai e assad, tá? 3 línguas clássicas que nos revela o que quer dizer a palavra imputação. Imputação, né? Não podemos se esquecer, é uma transferência de culpa, ok? Vamos ver agora aqui a substituição, na página 16 eu estou. Não há doutrina que menciona mais atenção por parte dos filhos de Deus do que a substituição. A necessidade da substituição surge da existência justa e santa de um Deus justo e santo, no sentido de que os pecadores sejam punidos pelos seus pecados. A exigência de Deus para a salvação do homem é perfeita, retida. Deus nunca reduziu seu padrão e nunca o fará, correto? Deus, ele tem uma postura única, uma visão única e uma maneira única de se expressar. Nós aqui em Mateus, no capítulo de número 19 e o versículo de número 17, nos enfatiza, correto? Aleluia. Vamos ver a enfatização no livro de São Mateus, no capítulo 19 e o versículo 17. Aleluia. Pela palavra que nos revela Mateus, nos diz assim:
E ele disse-lhe: por que me chamastes bom? Não há senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, tá? Então, o próprio Senhor Jesus, quando presente conosco aqui na terra, não quis ser chamado de bom, não quis ser chamado uma pessoa qualificada, tá? Entre os homens. Ele mesmo se exemplou dizendo que não há aqui nessa terra homem bom. Bom é o Pai que está nos céus. Amém? Então a ideia aqui é mostrar verdadeiramente a substituição. Ninguém pode ter melhor justificação do que esta, tá? Ninguém. Então, ele próprio, Jesus, assumiu a culpa enquanto aqui presente estava, tá? Vamos ver isso também no livro aos Romanos, no capítulo 3, versículo 20, Paulo dizendo aos Romanos acerca da substituição. Vamos lá. A palavra de Deus, ela nos dá uma visão ampla das coisas que o nosso Deus verdadeiramente ele veio através do Filho fazer em nosso meio, tá? Aos Romanos 3, no capítulo 20, nos diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, se nós basearmos a nossa própria vida pelo que a lei nos propõe, a verdade é que ninguém vai ser salvo. Se for pela lei, ninguém é salvo. A salvação vem pela graça de Cristo Jesus, pelo que Ele nos ensinou, pelo que Ele está propondo para nós, tá? A lei, ela condena. A lei não absolve ninguém, ela condena. O próprio Senhor, Ele disse: justificado nós temos, ou seja, justificado nós somos por Cristo Jesus. Até foi uma palavra que Paulo expõe isso ao nosso entendimento. E estudamos, né, a semana passada acerca da justificação. A justificação vem pela fé que carregamos, correto? Então nós estamos vendo aí a substituição. Não há doutrina que merecia mais atenção por parte do Filho de Deus do que a substituição. A necessidade da substituição surge da exigência justa e santa e de um Deus justo e santo, no sentido de que os pecadores sejam punidos pelos seus pecados, tá? A insuficiência do homem para salvar-se. Ninguém pode por si mesmo se salvar, tá? Pode um homem estando no buraco, ele sem uma corda, uma escada ou uma mão que lhe puxe para cima, ser salvo? Não. Não tem como, tá? A morte vicária de Cristo satisfez
a exigência da lei quanto à morte pelo pecado. Há, porém, uma segunda exigência precisava ser cumprida para trazer o homem ao céu. Era a sua perfeita obediência. É a palavra de Deus. Tá? Aos Romanos 5, ao Romano 10, versículo 5, me desculpe, irmão, nos diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Correto? Então Paulo explica isso aos romanos. Redenção, no latim, redimio. Resgate, libertação, livramento proporcional por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Com a sua morte vicária, livrou-nas das garras de Satanás. Redenção é isso. Muitas das vezes é se colocar no lugar daquele que é condenado, né? É se ver, muitas das vezes, na vida do condenado. Então o Senhor se viu em nossas vidas, né? E como todos querem uma oportunidade, assim ele se colocou na brecha, nos dando essa oportunidade, né? Essa oportunidade nele. Por isso, ele se torna o nosso resgatador, ele se torna o nosso libertador, tá? E está nele a oportunidade do homem ser salvo. Não podemos se esquecer disso, né? E essa obra originalmente significa resgatar mediante o pagamento de um preço. A expressão denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a saber, pagamento de um resgate. A doutrina da redenção pode ser resultado da seguinte forma: primeiro, o estado do pecado, do qual precisamos ser redimidos. Segundo, preço pago para nos libertar dessa escravidão. Terceiro, o estado presente dos redimidos. Correto? Houve-se um preço para que nós viéssemos ser salvos. Esse preço foi o sangue de Cristo Jesus. Então, entenda uma coisa: sem sangue, sem remissão de pecado. Então, Jesus, ele vem e paga assim o preço, aleluia, do sacrifício da ovelha, o sacrifício do bode, o sacrifício das rolinhas, da pomba, né? Tudo isso era dado para remissão de pecado. E veio Jesus e pagou com seu próprio sangue todos os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados foram redimidos
por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse tópico 3:1 nos revela o seguinte: a obra redentora, tá? Execução do plano da salvação que, começando na mais remota eternidade, culminou com a morte de Cristo Jesus. Combinou com a morte de Cristo Jesus, me perdoa. Por um motivo, o autor é consumador da vossa fé. Correto? O autor, que é Cristo, ele passa a ser consumador da nossa fé. O preço da redenção do pecado. A vida de Jesus Cristo. Tá? O preço da redenção do pecado é a vida de Cristo. Então teve alguém que pagou com a sua própria vida para que fôssemos redimidos. Então, outro, derramamento do sangue de Cristo. Então, o custo dessa remissão vem pelo derramamento do seu sangue. Era preciso ele ser imolado para criar-se um valor em nossa vida de pessoas redimidas, tá? Quando Jesus fala assim, os discípulos não eram aceitos a uma cidade de Samaria, os discípulos já queriam automaticamente fazer vingança, porque eles não achavam justo o que faziam com eles ali naquela cidade, expulsando. Mestre, não quer que aqui a gente clamamos e Deus manda fogo do céu e destrua todo esse povo? Senhor, não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Posso eu clamar ao Pai nesse momento e o Pai me mandar 12 legiões de anjos. Era simples para o Senhor. Era simples para o Senhor. A palavra única que ele diz, só sacode a sandália dos seus pés, tá? Que a paz que não receberam, ela vai voltar para vocês. Tá ok? Então, olha só, nós temos uma paz vindoura, uma paz renovadora, uma paz genuína de Deus. A paz que está em nós, ela vem de Cristo. Porque o homem é tendencioso a erros, a pecado, tá? Quando falta com a justiça, a primeira coisa que o homem quer é vingança. Mas o Senhor já pagou na cruz do Calvário todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo Jesus. Hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, correto? Então esse preço da redenção do pecado, tá? Cristo já pagou pela sua vida e pelo seu sangue, Então a salvação entrou no mundo por Cristo Jesus. A agonia da sua morte. No ponto de vista da doutrina da salvação, o livro, autoria de Carl Gibbs, edita pela EETAD, página 32.
não padeceu, ou seja, Cristo, perdão, não padeceu uma só morte na cruz, padeceu duas, tanto a morte física como a espiritual. Muita discussão se tem centralizado em volta do sentido desse clamor de desabafo. Mateus 27 e o capítulo 46. Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele ponto, após aquelas horas de treva, Jesus sentiu mais agudamente o seu horrendo estado de separação de Deus, porquanto suportava os pecados do mundo e se identificou perfeitamente com o pecador que está separado de Deus. Alguns acreditam que Deus abandonou a Jesus naquele momento, como é o caso da ETAD, sendo ele o representante dos homens pecaminosos. Porém, pareceu mais provável que tenha ocorrido exatamente o contrário. Deus não abandonou a Jesus. Jesus nunca morreu espiritualmente. Portanto, naquele momento, como em todos os momentos em que esteve na cruz, quando Jesus expressou seu grito de total desolação, Deus aceitou não somente a ele, mas também toda a humanidade em sua pessoa. Pois grande é o seu valor como homem representativo que, mediante identificação com ele, somos aceitos nele. Por isso mesmo é que o livro de Salmos 22, versículo 2:4, nos revela: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Jesus nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Ouviu. Onde se deriva essa declaração, terminada com uma rota de triunfo e não de desespero ou abandono de sua pessoa por parte de Deus Pai. Era simplesmente uma impossibilidade naquele momento. Todavia, Deus teve de aceitar todos os homens em sua pessoa. E o valor de Cristo é tão grande que isso se tornou possível. Realmente se tomou realidade. Dessa forma, o valor de Jesus envolveu o mundo inteiro, a raça inteira dos homens. E agora em Cristo, Jesus ou Jesus em Cristo, a raça humana inteira é aceita sob condições de arrependimento e fé. Tá?
Aqui, o que o escritor quer nos passar é o seguinte: quando Jesus deu aquele grito na cruz e nos mostrava assim que o Pai tinha o rejeitado, o abandonado, o caso não era esse. O caso era o Senhor ali entender aquele sofrimento na cruz pelas pessoas que o perseguiam, o seu filho, umas pessoas ingratas que não reconhecia o que ele estava fazendo naquela cruz do Calvário para salvar a humanidade. O Pai calou. O Pai queria ver a intenção do filho. Do filho, Era naquele exato momento que o Senhor Jesus estava tomando sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, enfim, todos os nossos pecados. O Pai esperava ali do filho outro tipo de reação, até quem sabe. Mas o entender, tá? E a lógica que a palavra nos revela, que ele vinha para morrer mesmo. Ele vinha para morrer, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância, porque estava sendo uma transferência de culpa. Uma transferência. Meu irmão, você tem um livre-arbítrio de escolha. E Jesus também tinha ali o livre-arbítrio. Tinha. Ele poderia renunciar tudo aquilo, até aquela morte de cruz, e não querer morrer por ninguém. Por ninguém. Porque quando estavam ali dizendo, crucifique, solte Barrabás, ele poderia ver a negligência daquele povo, né? O desprezo que o povo lhe dava, e desataria os nomes, irmão, e partia de retirada. Mas não, ele aguentou a dor, ele aguentou o desprezo, ele aguentou as injúrias, ele aguentou pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Então, coisas como essa, nós muitas das vezes temos que aguentar, porque da mesma forma com que ele nos apresentou, tá? Que tudo tinha que ser por um sacrifício. Nós, para sermos salvos, precisamos suportar algumas coisas. Como uma pessoa salva, nós temos que suportar algumas coisas. Correto? Então vamos entender essa palavra no tópico 3.2, acerca dessa redenção. Libertador. Ele foi o nosso libertador. Ele foi aquele que nos resgatou. Ele veio nos dar salvação. Ele é o Salvador. Tá? Ele assumiu por Cristo Jesus, tá? As nossas acusações. Com a sua morte vicária, libertou-nos de nossos pecados. Olha o que o ladrão disse lá na cruz. Ele não tem pecado nenhum. Nós temos pecado, um falava com o outro. Nós somos merecedor de cruz, dessa morte, mas ele não. E para que você tenha uma ideia, todos que eram crucificados e colocados no centro, tá? De duas cruzes, ele no centro, revelaria ao povo: esse é o pior dos pecadores.
Esse é o pior dos malfeitores. Jesus foi tratado como o pior. Ele foi trocado pelo povo, aleluia, por Barrabás. Barrabás era um ladrão, pior dos ladrões. Mas ele foi trocado. Não queriam aceitar Jesus, mas queriam aceitar Barrabás. Então olha aí, como ele veio para resgatar, ele veio para libertar, ele veio para salvar os piores. Não tem muitos que dizem assim, poxa, aquela pessoa deveria era morrer. Hoje ela está na igreja. Quantas coisas erradas esse tal tem feito, quantas barbarezas ele tem cometido. Agora vem dizer que ele agora é crente, ele é salvo. Sim, ele não se escondeu, ele está se colocando a cara a tapa agora, dizendo que está arrependido dos seus delitos, dos seus pecados. E outra, quem somos nós para julgar? Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mas nós estamos falando acerca de resgate. Então ele foi o nosso Redentor, ele é o nosso Redentor. Todo dia da nossa vida nós pecamos, nós contradizemos a vontade de Deus. Todo dia nós temos que estar orando, pedindo perdão dos nossos pecados. 4. Reconciliação. Ele foi o nosso reconciliador. Ele veio nos reconciliar com Deus, tá? No latim é reconciliatio. Reatamento de relações entre pares. Perdão, aqui está errada essa tradução. Litigantes. O Senhor Jesus, como a sua morte vicária, reconciliou-nos com Deus de maneira definitiva, clara e eficiente. Tá? Por isso ele diz assim, ó, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tá ok? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo de número 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos que ser imitador de Cristo. Paulo já diz, não consegue ser de Deus, seja como eu sou de Cristo. Nós temos que ter esse exemplo, aleluia, de pessoas reconciliadas. Temos que ter, Jesus foi o exemplo de reconciliação, trazer o homem ao diálogo, trazer o homem, tá, às suas orações. Nós precisamos ter esse contato novamente com os céus, com Deus. No início da criação, Deus toda tarde ia lá conversar com o homem no jardim do Éden. O homem tinha uma relação direta com Deus. Mas quando entrou o pecado, ele perdeu esse contato com o Senhor. Hoje, Jesus faz essa ponte, tá? Ele nos leva até a Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que ele é o nosso reconciliador. Então ele faz essa ponte até a Deus. Quando o povo pedia, né, para que ele apresentasse o Pai, ele já dizia, olha, tanto
tempo que eu estou convosco e vocês não me conhecem? Quem vê o Senhor Jesus, vê o Pai. Vê o Pai, tá? É uma maneira de nós entendermos que é só por Ele que nós vamos chegar até a Deus. Só por Ele. Só por Ele. Correto? Então Jesus é o reconciliador. Devemos aprender reconciliação. O que é reconciliação para você? Ok? Aqui está na página 17, nos levando a entender o que é a reconciliação. Devemos estar sempre se reconciliando com Deus. Errou? Entenda. Jesus está ali como advogado, reconciliando as nossas causas. Amém? Então vamos aqui. A reconciliação no grego quer dizer catalage. Catalage. É um dos aspectos da obra de Cristo como redenção, restauração do pecado e comunhão com Deus. Primeiro, o pecado é a rebelião da raça humana. Trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e alienação. Efésios 2:3 nos ensina essa rebelião provoca a ira de Deus e seu julgamento. Aos Romanos 1 e o versículo de número 18, eu quero aqui ler com os irmãos, que nos diz: aos Romanos 1, 18, que nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Ok? Então o pecado e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e alienação dele. Ok? Essa rebelião provoca a ira de Deus e seu julgamento. 2. Mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Tá? Então, Cristo Jesus foi a causa, tá? Do Senhor tirar uma barreira, um impedimento que nos impossibilitava de chegarmos até a Deus, tá? Então, o que acontece? Jesus ensina no Pai Nosso assim: quando orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino é em Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem, enfim, os nossos agradecimentos pelo pão nosso de cada dia, que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, pois livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, é o poder, a honra, a glória para todos sempre. Então, cada trecho do Pai Nosso nos ensina que é em Cristo Jesus, no reino do teu Filho amado, que conseguimos essa relação
novamente com Deus, tá? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nunca esqueça que é em Cristo Jesus que conseguimos, foi em Cristo Jesus que conseguimos essa reconciliação, tá? A igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com Deus. Por quê? Porque Cristo é aquele pastor que ajunta o rebanho para o seu Senhor. Correto? A igreja é um ponto de partida para essa reconciliação. E nós, irmanados, precisamos aprender um com os outros e as diferenças de um com os outros. Ok? Eu tenho que aprender com você, você tem que aprender comigo, nós temos que aprender com Cristo. Então a igreja, ela é primórdio para a vida dos cristãos. Nunca podemos esquecer da igreja. E o que é a igreja para você? O que ela significa para você? Será que nós não precisamos da igreja? Será que essa humanidade não precisa de se rebanhar numa igreja? Precisa sim. Precisamos e assim faremos, porque a igreja é um ponto inicial para a reconciliação. É da igreja que nós extraímos essa verdade. E se nós não conseguimos viver irmanado na igreja, quanto mais no céu, tá? Ok? Precisamos vivenciar o reino de Deus, aleluia, o reino de Deus nesse século, na igreja. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e que, havendo para ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, no meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estado na terra, como as que estão no céu. Então vamos observar aqui. A humanidade e tudo o mais no universo se unificam e harmonizam sobre Cristo. Isso não significa, no entanto, que todas as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Isso não significa, tá? No entanto, que todas as pessoas sejam reconciliadas com Deus, tá? Vamos observar aqui. Independente da vontade dele, a pessoa que rejeita a oferta de reconciliação, rejeita por Cristo, permanece inimigo de Deus. Independente da vontade delas, as pessoas que rejeitam a oferta de reconciliação feita por Cristo permanece inimigo de Deus, ou inimigo de Deus. Aos Romanos capítulo 24 e o versículo 10.
Vamos ver o que está escrito? Glória a Deus. Aos Romanos, nos faz entender aqui, aos Romanos, vamos ver aqui, 4:10, 6 mesmo. Como ele foi por imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não da circuncisão, mas da incircuncisão. Bom, eu peguei aqui, irmão, no 4 e o versículo 10, acerca da justificação, podemos assim dizer, justificado pela fé. Eu peguei aqui o versículo de número 10 para nos dar um exemplo dessa nossa palavra. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não da incircuncisão, mas na incircuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estavam na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Amém? Mas para confirmar a palavra que nós aqui acabaram de ler, né? Independentemente da vontade dela, a pessoa que rejeita a oferta de reconciliação, rejeitado Cristo, permanece inimiga de Deus, até porque os nossos pecados foram imputados por Ele. Reconciliação universal, a doutrina segundo o qual, na consumação dos séculos, Cristo reconciliará toda a humanidade a Deus. Assim, nenhum ser humano será lançado no inferno. Alguns vão ainda mais longe, dizem que até mesmo o diabo será reconciliado. Nada disso, né? Satanás já está condenado por causa de sua rebelião. Um ato esse que começou lá no céu e há de terminar no juízo. Muitos pensam até, né? Tem muitos que defendem até que Deus vai ter dó de Satanás. Não vai ter, não. Satanás já é condenado. Ok? Vamos ver aqui no 5º, propiciação. No latim, propitiatio, tornar favorável. Doutrina segundo a qual o sacrifício de Cristo no Calvário tomou Deus favorável e humanidade. É humanidade caída, enferma pelo pecado. Essa doutrina está ligada essencialmente no ministério sacerdotal de Cristo, aos Romanos 3:25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Propiciação pela fé no seu sangue. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte
de Cristo em prol da humanidade. Primeiro, foi um sacrifício, foi uma vicária, foi substituinte, foi propiciatória, foi eficaz, foi vitoriosa. Então, aqui no 6, nesse tópico 6, nos diz assim: segurança do crente. No latim, esperantia, doutrina que ensina estar em todos os crentes guardados pelos cuidados e providências divinas. Esse ensinamento é conhecido também como a perseverança do salvo. Correto? Então, nós temos uma lógica baseada em Cristo Jesus, que por Ele nós estamos seguros. Se a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, nós estamos seguros. Está sustentada por Cristo Jesus, tá? Então, nós estamos falando aqui de segurança eterna do crente. Em Cristo nós estamos salvos, tá? No 7º, a eleição, eletione, latino, ad eleger, escolha, diploma divino do que é agraciado, tudo que recebe a Cristo Jesus, todos, que recebe Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. João 3,16 está lá registrado, assim como disse João. A eleição submete que a pessoa, mediante o sacrifício de Cristo, já atendeu a todos os requisitos ou requisitos exigido pela justiça de Deus quanto ao perdão de seu pecado. Ora, quanto à eleição, é necessário dizer que ela é precedida Vou voltar aqui, espera um pouquinho. Aqui essa palavra está errada. A justiça de Deus quanto ao perdão de seus pecados. Ora, quanto à eleição, é necessário dizer que ela é prescindida. Noutras palavras, toda a humanidade, sem quaisquer exceção, foi predestinada à vida eterna. Mas a eleição está reservada àqueles que acreditam na eficácia do sangue de Jesus. Então, temos aqui alguns tópicos a ser defendido, que primeiro, a eleição é Cristo-cêntrica. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós tivermos que realizar, correta, tem que ser Cristo o centro dos nossos objetivos e propósitos, correto? O centro dos nossos objetivos e propósitos. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue, sem sangue, sem remissão de pecados. A eleição em Cristo é um primeiro lugar coletivo, tá? A eleição em Cristo é um primeiro lugar coletivo. Então, ninguém pode apresentar-se sem sacrifício, a Cristo sem sacrifício. Todo o nosso sacrifício provém de Cristo Jesus, tá? Que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a
todos. Por quê? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Correto? 8. Perseverança. O 9. Predestinação. Então, são esses fatores que nos dá a visão chave para nós entendermos o porquê Cristo se oferta para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então eu quero aqui já direto passar para os irmãos, ok? Na página de número... Isso, na página de número 22. Israel para o plano divino, para Deus. Israel para o plano divino, para Deus. Com base ao estudo da CPAD, tá? Estudo compilado da Bíblia de Estudo Pentecostal. O síntese diz assim: há 3 elementos distintos no exame que Paulo faz de Israel no plano divino da salvação. Primeiro, aos Romanos 9, versículo 6 ao 2. É um exame da eleição de Israel no passado. Aos Romanos 9, versículo 6 ao 3, disse Paulo, afirma que a promessa de Deus a Israel não falhou, pois a promessa era só para os fiéis na nação. Visava somente o verdadeiro Israel, aquele que era fiel à promessa. Sempre há um Israel dentre de Israel, que tem recebido a promessa. B, aos Romanos 9, 14 ao 29. Então pega aí ao Romano 9 o texto, lê inteiro, para que você entenda aqui esse plano divino para Israel. Tá? Paulo chama a nossa atenção para o fato de que Deus tem o direito de fazer o que Ele quer com os indivíduos e as nações. Tem o direito de rejeitar. Israel, se desobedecerem a Ele, e há direito de usar de misericórdia para com o gentio, oferecendo-lhe a salvação, se Ele assim decidir. 2. O segundo elemento analisa a rejeição presente do Evangelho por Israel. Seu erro de não voltar-se para Cristo não se deve a um decreto incondicional de Deus, mas é sua própria incredulidade, desobediência. 3. Finalmente, Paulo explica aos Romanos, lê o texto 11, versículo 1 ao 36, que a rejeição de Israel é apenas parcial e temporária. Israel, por fim, aceitará a salvação divina em Cristo. O argumento dele contém vários passos. 3. Deus não rejeitou Israel verdadeiro, pois ele permaneceu fiel ao remanescente que permanece. Hebreus 21. Ele aceitando a Cristo. B.
No presente, Deus endureceu a maior parte de Israel. Por quê? Os israelitas não quiseram aceitar a Cristo. C. Deus transformou a transgressão de Israel, isso é, a crucificação de Cristo, numa oportunidade de proclamar a salvação a todo o mundo. D. Durante esse tempo presente, na incredulidade nacional, Israel, a salvação de indivíduos, tanto os judeus como os gentios, dependente da fé em Jesus Cristo. E a fé em Cristo, em Jesus Cristo, por uma parte do Israel nacional, aconteceria no